eu acho que deve ser um motivo de orgulho muito grande para os portugueses haver empresas portuguesas como a Farfetch, a Fitza, a Talkdesk e a OutSystems, pelo menos estas 4 que eu me lembro, que são realmente empresas que dão cartas à escala mundial, que são empresas que desde o dia número 1 ambicionaram ser globais e que venceram essa corrida e que hoje em dia, se calhar, todas juntas já são do tamanho das maiores empresas mais tradicionais portuguesas. Isso é incrível, não é? Isso mostra que há uma mudança da economia portuguesa, que há uma mudança do tipo de empresas que se criam em Portugal. Olá, Stefano. Bem-vindo Olá. ao segundo episódio do Capital Talks. Neste episódio vamos falar de Venture Capital e dos investimentos em Portugal. Vou começar aqui por apresentar um bocadinho do background do Stefano. Portanto, neste momento é o Managing Partner da Indico Capital Partners, uma empresa de capital de risco que o Stefano fundou em 2017. Numa parte mais académica, o Stefano tem um MBA pela Harvard Business School e é licenciado em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico. Stefano, quer-nos explicar como é que foi aqui de um curso de Engenharia Civil para o mundo dos investimentos e porquê para o capital de risco? Sim, os engenheiros, muitas vezes, acabam por ter carreiras diferentes daquelas que originalmente pensavam que iam ter. E eu comecei, quando acabei técnico, comecei por fazer consultoria por uma empresa inglesa um bocadinho à volta do mundo inteiro. Tive a sorte de viver em África, na América Latina, na Ásia e na Europa também. E depois voltei para Londres para fazer consultoria numa outra empresa multinacional americana. E depois acabei por perceber que tinha que fazer um MBA para ter uns skills um bocadinho mais apropriados ao que eu fazia. Foi no MBA em Harvard, nos Estados Unidos, que descobri, apesar de eu já tinha participado numa startup e tinha estado em Londres na altura do dot-com boom e depois em Harvard no dot-com bust, mas foi em Harvard que fiz depois várias cadeiras ligadas a investimento, nomeadamente a parte mesmo de Venture Capital e Private Equity, com o professor Josh Lerner, que é uma das grandes celebridades mundiais desta área, e apaixonei-me pelo tema e pensei, bem, um dia vou entrar nessa área. Mas depois as coisas demoram tempo e fiz ainda muitas coisas na minha vida, desde ser CEO, gestor, CEO e banqueiro de investimento e consultor, enfim, durante mais uns 10 anos, até que finalmente passei a fazer só investimentos, primeiro na Caixa Capital como administrador e depois eventualmente saímos da Caixa e fizemos o nosso próprio fundo e tem estado a correr bem. Ok. Então, o que é que levou mesmo o Stefano a criar a sua própria empresa? Queria mesmo ser o Stefano a escolher o que é que queria investir? Ou já era um sonho antigo? Eu acho que as pessoas que têm um espírito empreendedor, que é o meu caso, eventualmente gostam sempre de poder decidir as coisas de uma forma mais independente. Não é a questão dos investimentos, porque nós tínhamos muita autonomia na Caixa e foi uma excelente passagem de carreira estar na Caixa de Depósitos, mas é mais o tipo de organização. Eu acho também quando se chega a um determinado momento na vida, a pessoa quer fazer coisas que gostam, com pessoas de quem se gosta e em que o trabalho não seja um trabalho, mas seja uma coisa que nos diverte. E nós realmente, na Índico, em particular com o Ricardo e com a Cristina, temos uma relação excelente, gostamos imenso de trabalhar uns com os outros, somos muito complementares, como devem ser as equipas empreendedoras, e portanto acabamos por nos divertir muito, e era isso que eu queria numa experiência empreendedora, ter a minha própria empresa, era ter liberdade e poder trabalhar, a fazer coisas que eu gosto, da maneira que eu gosto e por aí fora, e se possível ter sucesso e que as coisas corram bem, obviamente. Claro, muito bom, muito bom. Uma pergunta que eu também tenho. Porquê a área do capital de risco? Ou seja, investir em startups, não é? Sim, ou seja, eu acho que o capital de risco, em particular o venture capital, reúne um bocadinho de tudo o que eu já tinha feito na vida antes. Quando a pessoa é investidora particularmente em empresas novas e em startups e em tecnologia, parcialmente tem que saber de gestão, tem que ter experiência de gestão, tem que ser também um bocadinho consultor, no sentido de tem que aconselhar os donos da empresa e os fundadores da empresa
na estratégia que devem seguir e na forma como vão desenvolver a empresa e por aí fora. Tem que ser um bocadinho banqueiro de investimento, porque tem que saber fazer transações e aconselhar e executar transações de aumentos de capital, que são as famosas rondas de investimento, e saber o que é que isso significa em termos financeiros. E tem que ser um bocadinho CEO ou pelo menos administrador. Portanto, é uma mistura de consultor, banqueiro, empreendedor e gestor. E ser investidor profissional tem a vantagem da pessoa não estar sempre a fazer a mesma coisa. Nesse aspecto é um bocadinho mais como consultor ou banqueiro de investimento, em que há diferentes projetos e a pessoa vai fazendo diferentes coisas e, portanto, para quem gosta de fazer coisas diferentes e estar sempre a ver coisas diferentes, é uma carreira apaixonante. Para quem gosta de fazer só uma coisa e ir a fundo numa coisa, talvez não seja a melhor carreira, mas há momentos da carreira que a pessoa, eu já gostei de ser CEO e agora prefiro não ser CEO, prefiro só, eu sou CEO do meu próprio fundo, obviamente, mas é diferente de ser CEO de uma empresa com centenas de pessoas. E portanto são experiências diferentes. Por acaso tenho de admitir que me identifico bastante aí com essa coisa de fazer coisas diferentes, de explorar áreas diferentes. Acho que a vida é para termos experiências diferentes e para aproveitar ao máximo. Portanto, se calhar, quem sabe um dia também crio a minha venture capital. Quem sabe, mas é importante, ou seja, o facto da pessoa não querer em determinado momento ir já muito a fundo e fazer várias coisas, antes teve que ir muito a fundo em várias coisas. Portanto, eventualmente tem que ir a fundo em alguma coisa para depois poder fazer coisas mais generalistas, digamos. Claro. E há um livro muito interessante que eu por acaso estou a ler, que é o Range, que discute esta diferença entre os especialistas e os generalistas. E esta teoria de que a pessoa tem que ser muito especializada e desde uma idade muito jovem, que é o que toda a gente pensa, não é? Portanto, a ideia das 10.000 horas para ser piloto de avião, para ser um grande tenista, para ser um grande jogador de futebol, para ser um grande matemático. Isso é verdade, mas a experiência e, digamos, as estatísticas mostram que, na realidade, até determinada altura, é preciso fazer-se muitas coisas realmente para depois se especializar. E o contrário também é verdade, ou seja, quando a pessoa tem a certeza que quer só fazer aquilo, então especializar-se muito e fazer muito a fundo logo desde o início também. Portanto, há muitos caminhos para a pessoa ser feliz. Isso é que é importante no fim, não é? Portanto, voltando agora aqui aos investimentos outra vez. Quais têm sido os investimentos que Stefan tem achado que têm sido mais proveitosos ou que têm dado mais frutos nos últimos anos? Bom, nós tivemos a sorte de, nos últimos anos, na última década, ter investido em quase todos os casos de sucesso, a maior parte diretamente e outros indiretamente via outros fundos quando eu estava na Caixa. Mas é claro que as pessoas todas gostam de ter unicórnios no seu passado, e nós temos alguns, nomeadamente a Farfetch, a Cristina na Talkdesk, e agora já neste fundo já temos pelo menos, já temos um unicórnio, que é uma empresa que é a Tier, mas basicamente os investimentos que são mais agradáveis são aqueles em que nós sentimos que estamos a acrescentar valor, que temos uma relação boa com os fundadores, que conseguimos fazer as coisas acontecerem, que se nota o progresso. E normalmente quando as coisas correm assim, depois também financeiramente os resultados também acabam por acontecer. Ok. Vi agora também há pouco tempo que a Feedzai ou Fedzai, não sei como se chama, Feedzai. teve agora uma avaliação de 1,3 bilhões de dólares, penso eu. Vocês também estiveram dentro desse investimento ou acompanharam? Ou seja, a Feedzai é uma empresa que começou já há mais de 10 anos e este fundo começou há 3 anos, não é? Aqui há 2 anos e pouco. Portanto, não seria possível ainda que entrar na Feedzai em princípio, quer dizer, não sei que entrasse agora nestas rondas, mas já são rondas muito avançadas. Mas, por acaso, via Caixa Geral de Depósitos, na altura tínhamos exposição à Feedzai, via um dos investimentos num dos fundos que participou na Feedzai, e temos a sorte e o privilégio também de conhecer a empresa muito bem e o fundador principal, um dos fundadores, o CEO, que é realmente, enfim, eles têm uma empresa de grande sucesso e eu acho que deve ser um motivo de orgulho muito grande para os portugueses haver empresas portuguesas como a Farfetch, a Feedzai, a Talkdesk e a OutSystems, pelo menos estas 4 que eu me lembro, que são realmente empresas que dão cartas à escala mundial,
são empresas que desde o dia número 1 ambicionaram ser globais e que venceram essa corrida e que hoje em dia, se calhar, todas juntas já são do tamanho das maiores empresas mais tradicionais portuguesas. Isso é incrível, não é? Isso mostra que há uma mudança da economia portuguesa, que há uma mudança do tipo de empresas que se criam em Portugal. E também mostra que a aposta na educação vale a pena e que o futuro de um país tem essencialmente a ver com o nível de educação das pessoas. Quanto mais pessoas forem para a universidade, quanto mais pessoas tiverem uma educação superior adequada e consistente e profunda, provavelmente esse país vai acabar por criar empresas que são mais competitivas à escala mundial, sendo que nem toda a gente tem que ir para a universidade, obviamente, e há sempre e há muitas outras profissões que não requerem, nem sequer é aconselhável que a pessoa vá para a universidade e são absolutamente fundamentais também. Mas para se criar valor acrescentado à escala mundial, realmente a educação é absolutamente fundamental e quanto mais profunda, dedicada e especializada, melhor. E Portugal tem produzido muito bons engenheiros e muito bons cientistas e está nesse aspecto, está no caminho certo, e as gerações mais novas são cada vez mais qualificadas e por aí fora estamos a conseguir ombrear com os outros países desenvolvidos. Sem dúvida, sem dúvida. Por acaso foi algo também que conseguimos observar na conversa que tive no último episódio com o Tim Vieira, que o Stefan deve conhecer. Realmente a educação é um pilar fundamental da sociedade e se não houver educação não há desenvolvimento. Indo de encontro ao que o Stefan disse ainda agora, de ser realmente um motivo de orgulho termos estas 4 ou 5 empresas como a Farfetch, como a OutSystems em Portugal. O que é que acha que nós podíamos fazer para, sem ser a educação, lá está, para estimular o desenvolvimento de mais empresas como estas? Porque eu acho que Portugal é um país com um potencial enorme que realmente poderia ser um bocadinho mais bem explorado. Claro. É assim, eu só tocando no tema da educação, mais uma vez, a nuance aqui da educação é que nós temos que conseguir produzir mais engenheiros. Ou seja, nós já produzimos bons engenheiros, mas produzimos poucos. E as universidades têm pouca autonomia para definir quantos engenheiros é que saem por ano. Deviam ser produzidos muito mais engenheiros, obviamente, desde que haja candidatos e desde que haja pessoas com qualidade suficiente para entrarem nos cursos e os concluírem com sucesso. Mas Portugal tem um déficit grande, apesar de termos bons engenheiros, devíamos ter mais. E se tivéssemos mais, muitos deles acabavam por formar mais empresas, mais cedo ou mais tarde. Outra forma também de aumentar capacidade empreendedora do país é que essas pessoas tenham boas experiências profissionais. Portanto, atrair boas multinacionais de engenharia para Portugal também é importante, porque as pessoas vão aprender depois no mercado de trabalho e um dia vão sair para fazer as suas próprias empresas. Porque, contrariamente ao mito que as empresas jovens são todas feitas por jovens de 20 e tal anos, não é verdade. A maior parte das empresas de sucesso são feitas por pessoas que têm, penso até que saiu um estudo muito abrangente recentemente, que dizia que a idade era 44 ou 45 anos, na maior parte das empresas de sucesso. Portanto, a experiência também conta, e a experiência tem um valor incalculável na criação de casos realmente de sucessos diferenciados à escala global. Portanto, ter bons empregos em Portugal, empregos qualificados, de empresas grandes, inovadoras, é importante também. E depois, por último, é muito importante que haja capital, ou seja, eu acho que nós hoje em dia em Portugal estamos relativamente bem servidos de capital, existe a Indic Capital Partners, existem mais 2 ou 3 fundos com alguma capacidade de investimento. Creio que nos falta ainda, por vezes para as pessoas começarem, é difícil porque para saírem dos seus empregos ou saírem de casa dos pais precisam de algum dinheiro e, portanto, estarem a montar a sua própria empresa versus ter um ordenado relativamente bom numa consultora é uma escolha difícil e, portanto, falta-nos muitas vezes em Portugal aqueles primeiros 50, 100 mil euros, 50 ou 100 mil, que fazem com que as pessoas tenham ali algum dinheiro para desenvolver a sua solução e para se dedicarem e conseguindo pagar as contas e ter uma família. Depois, a partir daí, a partir dos primeiros 100, 200, 300 mil euros, existe capital em Portugal. E há uma coisa também que nós não nos podemos esquecer, é que a vasta maioria das empresas não é apropriada para ser chamada de startup ou uma empresa que seja investida por um fundo como o nosso. Nós olhamos para quase 2.000 oportunidades de investimento nos últimos 2 anos e meio e investimos em 21. Portanto, quer dizer, é menos de 1%. Portanto, e mesmo assim nem todas correrão bem, seguramente. E, portanto,
Venture Capital é um caminho muitíssimo estreito, em que depois no topo da pirâmide está a Talkdesk da Cristina, ou a Farfetch do José Neves, mas quer dizer, mas depois por baixo estão as outras 2.000 que nós vimos, em que não investimos. E abaixo dessas estão as todas que nós nem sequer vimos, não é? E, portanto, é um caminho que se faz criando mais volume na base da pirâmide, isso é com mais pessoas, mais engenheiros qualificados, com espírito empreendedor, falando dos casos de sucesso, não estigmatizando os casos de insucesso, porque o insucesso é a norma, não é a norma, e depois basicamente haver capital, fundos como o nosso, que existam, não durante um fundo, mas que tenham muitos fundos durante décadas, que vão acumulando experiência, vão acumulando capital e vão investindo a longo prazo em situações de grande risco, porque investir numa startup é um risco muito grande. É por isso que é importante fazê-lo via fundos que têm uma diversificação de risco, porque investem em muitas startups e não as pessoas investirem sozinhas numa outra startup, que, enfim, devem fazê-lo com muito cuidado, porque a probabilidade de uma startup dar certo é muito baixa. Claro, claro. Por acaso, agora, pegando no que disse da importância dos fundos, a que nível é que Portugal está em termos de investimento, não só destes fundos, como também investimentos estrangeiros? Se tem vindo a aumentar ao longo dos anos, se tem vindo a estar estável, como é que tem evoluído o investimento em Portugal? Ou seja, o investimento nesta classe de ativos, que é Venture Capital, em Portugal é muito baixo. Está, eu diria, na cauda da Europa. Portanto, a quantidade de capital aplicado nesta área de investimento é muito baixa. Os fundos portugueses, em geral, são pequenos. Portanto, somos mais pequenos do que os nossos congêneres europeus. Agora, a segunda parte da pergunta é que é interessante. Por exemplo, no nosso caso, nós investimos 30 milhões de euros nos últimos 2 anos em startups quase todas nacionais, exceto uma. E esses 30 milhões que foram aplicados nessas empresas já resultaram no facto que essas empresas já angariaram de investidores internacionais mais de 600 milhões. Portanto, há uma alavancagem de 20 vezes. Ou seja, nós aparentemente acertámos nas empresas e essas empresas conseguiram desenvolver-se e depois captar mais de 600 milhões de euros de investidores estrangeiros. Claro que a pessoa diz assim, bom, mas isso é são em poucas empresas. Sim, a concentração é sempre muito grande em poucas empresas que atraem muito dinheiro. Mas em todo o caso isso mostra que a tecnologia portuguesa, de base portuguesa, com fundadores portugueses, engenheiros portugueses, é capaz de ser diferenciada à escala mundial e que com a conjugação de capital especializado português, que é o nosso caso, consegue depois ir buscar dinheiro lá fora em grande quantidade. Ou seja, nós conseguimos produzir Ronaldos. Não há muitos Ronaldos, não é? E, portanto, como é natural, atenção. Como é natural. Porquê é que os fundos portugueses têm menos dinheiro? Bom, porque é um mercado novo em Portugal e porque os financiadores dos fundos são poucos e não arriscam. Ou seja, nós temos poucos fundos de pensões, as famílias que têm capital investem pouco em fundos da nossa natureza. Claro que quando começam a ver retornos como os que nós temos, etc., vão investindo mais. Mas nos outros países, já há muitos anos, e às vezes há décadas, que as famílias, os fundos de pensões, as seguradoras, os bancos, investem em grande escala uma pequenina parte do que eles têm sob gestão, mas em grande escala nas indústrias de venture capital dos seus próprios países, e é por isso que esses países já estão há mais tempo a criar startups de grande sucesso à escala mundial, e obviamente que o mais avançado é os Estados Unidos, que tem 60 anos de experiência de investimento em grande escala, em que as universidades e toda a gente investe via os seus fundos de pensões, investem em fundos como os nossos, e é por isso que existe a Uber, a Google, a Microsoft, a Apple, todas elas começaram com fundos como os nossos, em que as pessoas colocaram dinheiro nesses fundos, as pessoas e instituições, que depois encontraram as Apples da vida, que se tornaram hoje em dia que são as maiores empresas mundiais. Portanto, nós estamos no início dessa caminhada. Portugal existe neste mundo há 10 anos e a vasta maioria dos nossos investidores são estrangeiros. Portanto, quem mete dinheiro na Índico são a maior parte de estrangeiros, que agora vão receber os resultados. Os portugueses que investiram também estão a começar a receber os resultados, mas são menos do que os estrangeiros, porque os estrangeiros estão mais habituados a este tipo de investimento. Claro. Portanto, pegando no que o Stefano disse agora também, como podemos ver,
estes fundos, a existência destes fundos de venture capital são fundamentais para o desenvolvimento económico dos países, como podemos ver o exemplo que acabou de dar dos Estados Unidos, que têm das maiores empresas do mundo, só foram possíveis porque houve investidores que puseram lá o dinheiro quando a empresa precisou e depois acabou por resultar. O que é que será que podíamos fazer em Portugal para tornar esta caminhada mais rápida, para as pessoas com dinheiro conseguirem perceber que se calhar até vale a pena investir neste... Não só as pessoas, como se calhar também As instituições, entidades mais... as entidades, sim, privadas em particular. Sim. Ou seja, eu acho que isso tem muito a ver com comunicação. Há coisas que se podem acelerar, mas QB, porque quando os fundos começam, também são fundos de 10 anos e, portanto, não se começa a ver resultados imediatamente. Nós temos, estes fundos têm corrido muito bem, até mais rápido do que seria esperar, mas também é preciso às vezes deixar passar algum tempo para saber se os resultados existem ou não existem, e, portanto, é natural. Mas tem muito a ver com comunicação, ou seja, comunicar nos mídias, comunicar em espaços como este, comunicar de várias maneiras os casos de sucesso das empresas e dos próprios fundos. Tem um efeito demonstrador para quem tem dúvidas. É aquele ver para crer. As pessoas querem ver para crer, isso às vezes demora algum tempo. Agora nós temos que todos comunicar e explicar que isto é normal noutros sítios e que devia ser feito. Pois o governo tem tido um papel, o governo, o Estado, tanto europeu como português, tem tido e nos países todos, tem tido um papel importante, porque não havendo investidores suficientes na Europa, não é só um caso de Portugal. Portugal é pior, mas não é só em Portugal. Não havendo investidores suficientes nesta classe de ativos a meterem dinheiro em fundos como o da nossa natureza, ao contrário do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, em que há dinheiro, se calhar até é mais, o Estado europeu tem como prioridade, e o Estado português tem vindo a ter como prioridade, que exista capital. E, portanto, há programas, digamos, de direcionamento do capital para fundos da nossa natureza que têm tido sucesso, porque, basicamente, são importantes para complementar os investidores privados também. E há muitas coisas que muitos países têm feito, como, por exemplo, garantir que as grandes instituições financeiras e os fundos de pensões se investirem nestas áreas, em fundos desta natureza, que têm algum benefício fiscal, que os incentiva a experimentar, que os incentiva a pôr uma ínfima parte dos seus ativos sob gestão, mas que se as coisas correrem bem, por exemplo, não pagam impostos sobre as mais-valias ou têm alguma garantia de limitar as perdas. E, portanto, há todos os países europeus, Portugal ainda não o fez, mas todos os grandes países europeus já o fizeram, que é incentivar as instituições financeiras e detentoras de ativos a colocar uma pequenina parte dos seus ativos sob gestão em fundos desta natureza, para que se habituem ao risco da classe de ativos e que seja um risco gerível, obviamente, porque são partes muito pequenas. Para quem tem bilhões sob gestão, colocar 50 ou 100 milhões em fundos desta natureza não é nada e altera a perspectiva económica do país inteiro, pelo menos nas indústrias de alta tecnologia. E isso faz, não diretamente um fundo de pensões investindo, sei lá, numa startup, mas investindo, obviamente, em fundos privados, institucionais, especializados como o nosso, que, enfim, teoricamente percebem o que é que estão a fazer e vão escolher melhor onde é que se vai aplicar o capital. Ok. Parece-me lógico, não é? Falta agora o nosso governo querer entrar na onda também, não é? Falta concretizar. Mas todos os governos dos últimos anos têm sido, estão muito sensíveis ao tema da inovação, ao tema das startups, e começam a compreender que não é só startups, não há startups sem capital e não há capital se não houver investidores em fundos. E, portanto, isto é um tema que faz o seu caminho e que há boa vontade, porque os países têm que competir pelo valor acrescentado, não podem competir pelo baixo custo da mão de obra, porque ninguém quer salários baixos, obviamente, nem quem os paga, e muito menos quem os recebe. E, portanto, eu acho que estamos no bom caminho para que isso pouco a pouco vá acontecendo e para que Portugal possa ter uma maior percentagem do PIB alocada ao investimento nesta classe de ativos. Que é aí que nós estamos ainda na cauda da Europa, versus o resultado das próprias startups e a existência de 4 unicórnios portugueses, que está acima da média europeia seguramente e até no top 10 europeu em termos de resultados do nosso ecossistema de empreendedorismo tecnológico. Por causa não tinha essa ideia. É muito bom. É muito bom. É mesmo muito bom. Pouco dinheiro, fazemos muito. É bastante portuguesa. Imagino se tivéssemos muito dinheiro.
tivéssemos muito dinheiro, se calhar estragava-me. Ah. Nem demasiado, nem muito nem pouco. Mas, enfim, eu acho que realmente ainda é preciso investir muito mais em tecnologia em Portugal, sem dúvida. Ok. Bem, agora aqui se calhar para fechar, um conselho para alguém que quer entrar no mundo dos investimentos. Não precisa de ser nesta área, mas queira começar a aplicar o seu dinheiro. Aplicar o seu dinheiro. Bom, isso é um conselho um bocadinho complexo, porque eu diria que quando as pessoas têm pouco conhecimento direto de uma matéria, o melhor é delegarem essa gestão dos seus ativos a profissionais. E, portanto, quem não for muito abastado em termos de capital, o que tem a fazer é procurar soluções de fundos de obrigações, etc. Eu próprio raramente invisto na bolsa, digamos, diretamente em ações específicas, porque eu não tenho tempo para me dedicar o suficiente, nem vou provavelmente saber escolher melhor do que um fundo especializado em ações da Bolsa de Nova Iorque ou mesmo do PSI 20, e portanto são áreas muitíssimo complexas em que o risco é grande, e eu diria que, por exemplo, existem muitos fundos para quem não tem realmente tempo, disponibilidade ou conhecimento, que é 99,9% das pessoas pelo menos, para o fazer, que o que devem fazer é comprar, por exemplo, um ETF que faça o tracking do índice, ou seja, eu estou a comprar a média do índice e é deixá-lo andar durante 10 anos ou 20, que vai correr bem. Desde que se deixe passar bastante tempo, em geral os mercados sobem. Podem descer durante um ano ou dois ou uns meses, Claro. mas a um prazo de 20 anos nunca aconteceu, não é? E, portanto, eu diria que para quem está a começar é investir em produtos que são indiretos, com o nível de risco adequado a que a pessoa esteja disposta a correr. Não devemos investir normalmente em produtos de risco mais do que estamos dispostos a perder. Se a pessoa só estiver disposta a perder 1.000 euros, não deve investir mais do que 1.000 euros. Se estiver disposta a perder 100 mil, então pode investir 100 mil, pronto, basicamente. Agora há produtos depois que têm muito menos risco do que outros, e isso qualquer banco, ou hoje em dia existem muitas soluções online, até globais, que são adequadas depois e que propõem soluções adequadas às pessoas. Portanto, provavelmente o que eu não recomendo é que as pessoas comecem a investir diretamente em ações específicas porque acham que, etc., porque é muito complexo, ou se o fizerem, têm que estar dispostos a dizer assim, olha, este dinheiro é como se já o tivesse perdido. Se correr bem, ótimo. Okay. É complexo, são Acho que posições. foi um ótimo conselho, que por acaso uma coisa que eu tenho vindo a reparar, até li um artigo hoje de manhã sobre a quantidade de novos investidores que têm aparecido, investidores comuns, digamos assim, que 90% dessas pessoas só estão a entrar na bolsa porque um amigo lhe disse que ganhou 30%, 40%, claro, ou não sei o quê, e no fundo não têm conhecimento nenhum e só entram porque os outros entram. Isto geralmente não corre bem. Corre sempre mal, mais cedo ou mais tarde. Exatamente. Portanto, acho que encerramos bem com um bom conselho de valor para quem esteja a ouvir. Stefano, muito obrigado pela presença. Eu é Espero que que tenham agradeço. gostado. Foi um prazer. Obrigadíssimo, então.